Oi, pessoal, boa noite, muita paz a todos, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Desculpa a demora, tá? Atrasei um pouquinho aqui resolvendo umas questões, mas já chegamos. Vamos iniciar, né? Uma prece, como nós sempre fazemos, pedindo que todos nos ajudem com os seus pensamentos, com as suas boas energias, para que a gente possa criar então um ambiente mais harmonioso possível. Vamos então fechar os olhos, vamos relaxar o corpo, tranquilizando a nossa alma, silenciando o nosso interior, assimilando as energias que descem sobre nós, vindas do alto e harmonizando o nosso corpo em cada célula, em cada órgão, em cada sistema do nosso organismo, principalmente o sistema nervoso, o sistema endócrino, onde nós mais fazemos as conexões com o alto, os nossos centros energéticos do perispírito, que vai se harmonizando também, vão se harmonizando, recebendo esse coeficiente de energias benéficas que descem sobre nós e que são motivo de alegria, motivo de júbilo, motivo de bem-estar, sentindo essas ondas de paz que nos envolvem. Abençoa, Senhor, o nosso grupo, abençoa o nosso estudo, envolva todos os lares, que a tua luz possa adentrar todos os cômodos, todos os ambientes familiares, institucionais, os grupos de estudo que estão neste momento reunidos para nos acompanhar e para dialogarem, para analisarem as questões da alma, sob a ótica do amor, da espiritualidade, da fraternidade. Então nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez. Pedimos a tua luz para todos aqueles que estão com os nomes na área de texto e todos que estão nos nossos pensamentos se constituindo em motivo de preocupação, em desejo de melhora, e que tu sabes as nossas dificuldades, tu nos conheces e sabe melhor do que ninguém aquilo que nós necessitamos. Colocamos-nos ao teu dispor para que seja feita a tua vontade acima da nossa, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Mais uma grande alegria estar aqui com vocês, né? E podemos conversar. Hoje estudando Joana de Ângeles, né? Todas as quintas-feiras nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Estamos no 52º dia de estudo dessa obra, né, que é uma obra de psicologia transpessoal na visão espírita, assim como outras obras dessa coleção, que eu recomendo, né? Quem gosta desse tipo de estudo, vale a pena ler, vale a pena se debruçar e estudar. A obra da Joana de Ângeles é a obra que a gente começou a estudar na internet. O primeiro livro que eu estudei na internet, em grupo, assim como a gente está fazendo, foi o Ser Consciente, que a gente fez o estudo do livro inteiro, praticamente durante a pandemia, né? A gente fez o estudo do livro inteiro, né? Foi o primeiro livro que eu fiz online, o estudo. Isso, pasmem, né? Em 2006 eu comecei a fazer. Num programa que se chama Pau Talk, né? Muitos devem conhecer, outros não. É um programa que existe até hoje. Programa Pau Talk. Em 2006 eu comecei a fazer. E a gente de lá para cá fez vários estudos, né? Não apenas da Joana de Ângeles, mas também do André Luiz, Kardec e outros autores, tá bom? Então temos a grata oportunidade de estarmos com mais um livro de Joana, né? E estamos no capítulo 13, né? Consciência e discernimento. Tá? Capítulo novo, tá? Nós estamos começando hoje.
Na antiguidade clássica, os gregos elucidavam que o homem é um animal racional e que para alcançar o pleno desenvolvimento deve utilizar-se da razão, o que é muito importante, né? O que é muito importante. Você vê até hoje é o que vigora, né? Somos sim animais racionais, né? Ai, ai. E somos muito necessitados da razão. Nós precisamos desenvolver a razão, né? Nessa época você morava em Recife, Jerusalém, em 2006, é? Então, né? É. Nessa época não tinha nem Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Depois é que começou a aparecer. Ou se o YouTube se tivesse, estava no comecinho, eu não lembro agora. Mas acho que não tinha não, era só depois que foi aparecendo, né? A Maria Lígia está desde a... Você participou do Pau Talk também, Maria Lígia? Quem que estava aqui que participava com a gente do Pau Talk? Tem alguém que está aqui que participava lá do Pau Talk? A Tânia, né? Minha esposa. A Tânia Silva, ela participava desde essa época. Ela já participava. Não é? Ok, vamos lá, né? Então, na antiguidade, na, na antiguidade clássica, os gregos elucidavam que o homem é um animal racional e que, para alcançar o pleno desenvolvimento, deve utilizar-se da razão. Isso continua sendo válido, né? A conquista da razão, no entanto, dá-se mediante o esforço desenvolvido pelo uso da mente, por um método ordenador. Né? Quer dizer, a conquista da razão, ela é esforço da mente que vai se organizando, né? Vai seguindo um método ordenador. Né? É um uso organizado da mente. Por isso que quando nós estamos com os raciocínios todos bagunçados, os sentimentos, as emoções, a gente não está conseguindo entender as coisas direito, a gente não está conseguindo se entender direito, fica tudo bagunçado, né? E aí, à medida que a gente vai conversando, a gente vai pondo para fora, a gente vai organizando as coisas, colocando cada coisa no seu lugar, vai clareando, né? Nós vamos adquirindo mais lucidez sobre o que está ocorrendo conosco, né? Então, é o uso da mente, né? Através de uma organização. Nós vamos organizando os nossos pensamentos, né? Então, nós vamos conquistando a razão. A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que dê ao seu pensamento. Né? A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que dê ao seu pensamento. Né? Aqui a gente volta àquele conceito de que tudo começa da mente. Tudo começa da mente. Né? Então, céu e inferno, saúde ou doença, bem ou mal da nossa vida, tudo começa na mente. Não é? O comportamento vai ser a expressão de como nós usamos a nossa mente, de como nós enxergamos, como nós entendemos, como nós concluímos o que é verdade para nós, né? Como nós pensamos que deve ser a nossa atitude. Então, o nosso comportamento acaba sendo a expressão de tudo que a gente cultiva nesse sentido interiormente, né? Então, as coisas boas e as coisas ruins em nossa vida de relação, né, como expressão do nosso íntimo, começa no nosso pensamento. Correto, pessoal? Tô certo ou tô errado? Fazer que nem o senhorzinho malta, né? Tô certo ou tô errado? Não é? Então, aí que a gente vê o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente. E o como nós temos desperdiçado os potenciais
da nossa mente. Como que nós temos desperdiçado as energias mentais que nós podemos usar, precisamos aprender a usar cada vez mais e melhor para não desperdiçarmos mais esse potencial. Porque reclamação, né, indecisão, insegurança e tudo mais nos retém no emaranhado íntimo, né, de confusão interior, né, e nós acabamos gastando muita energia sem proveito, tá? Absolutamente sem proveito, tá? Então, o nosso pensamento, a nossa atitude mental, através da alavanca da vontade, como diz Joana de Ângeles, nos conduz para a liberdade, as asas da liberdade ou os porões do sofrimento. As asas da liberdade ou os porões do sofrimento. É isso que eu quero trabalhar com vocês lá no desafio dos 21 dias de equilíbrio emocional. É exatamente o que eu quero. Isso aqui é até coincidência que a gente está trabalhando esse assunto aqui, porque é exatamente o que a gente vai trabalhar. Exaustivamente, mas suavemente nós vamos trabalhar nesse desafio dos 21 dias, tá? Que é, nós vamos fazer um trabalho, mas é um trabalho profissional, né, que aqueles que estiverem interessados, amanhã eu vou colocar as informações direitinho aí para vocês, para quem se interessar, quem quiser fazer, nós vamos começar na semana que vem, provavelmente, né, pro dia 17, se eu não me engano, nós vamos começar, tá? Mas aí depois eu vou abrir as inscrições para vocês e tudo mais, certo? Amanhã eu dou as informações direitinho. Mas nós vamos trabalhar isso aí para usar a mente para a mudança, tá? Aí como participar, todo Maria Lígia, eu vou explicar tudo para vocês aí como é que vai ser. Mas eu digo para vocês que vai ser um trabalho, que a gente tem feito um trabalho assim, doutrinário, né? Que a gente está aqui todo dia praticamente, né? Esse vai ser um trabalho profissional, tá? Eu estou falando para vocês porque vocês estão com a gente aqui todo dia e muitos estão precisando de ajuda aí. Então a gente vai realizar esse trabalho. Mas aí eu coloco as informações para vocês, quem se interessar, né? Tá? Então a mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que dê ao seu pensamento. Tá? Então nós temos o potencial para mudar a nossa vida, para transformar as nossas emoções, para mudar os resultados que a gente obtém, em termos de bem-estar, em termos de relacionamento, em termos de tudo, né? Só que nós precisamos usar a mente da forma correta, tá? Todas as informações eu vou passar, viu, Yara? Tudo eu vou passar para vocês depois aí. Amanhã eu passo sem falta para vocês, eu prometo. Tá? O cultivo das ideias que se derivam das paixões induz a distúrbios que alienam e brutalizam, dificultando o predomínio do discernimento. Olha só, o cultivo das ideias que se derivam das paixões induz a distúrbios que alienam e brutalizam. Tá vendo? Né? Quer dizer, o cultivo das ideias que se derivam das paixões. Quer dizer, quando a gente está muito preso às coisas inferiores, às paixões dissolventes, aquelas que dissolvem as nossas melhores energias, aquelas que perturbam as nossas emoções, perturbam a nossa saúde, nos desgastam, nos desorientam. Então, as ideias que derivam dessas paixões, elas induzem a distúrbios que alienam e brutalizam. Quer dizer, além de tudo isso negativo que eu acabei de falar, né? Dessas energias absorventes, essas energias dissolventes, né? E além de tudo, ainda nos induz à alienação. Alexandre, mas como é que é isso? Porque veja bem, pessoal, nós que temos
a razão hoje, nós que usufruímos da razão, isso é uma conquista mais atual, em termos de evolução, uma conquista mais atual. E nós temos uma área dentro de nós que é uma área mais primitiva. Quando nós começamos a nos envolver muito com a área primitiva dentro de nós, nos deixando absorver por esse primitivismo, nós vamos nos alienando da razão, nós vamos nos descolando dos patrimônios mais atuais nossos. É através da razão, através do uso do pensamento, que a gente faz a conexão com o mundo de fora, com a realidade, que a gente sincroniza com o mundo de fora, com o mundo que está ao nosso redor. Vocês compreendem? Né? É assim que a gente conversa com as pessoas, a gente interage com as pessoas da melhor forma possível para que nós obtenhamos um resultado bom em termos de convivência, né? Agora, quando nós vamos abrindo mão disso e mergulhamos fundo no primitivismo, nós vamos nos alienando. E também pelas energias pesadas, as toxinas, que podem até causar problemas degenerativos em nós. Até a Joana de Anjos fala, as doenças degenerativas que poderiam ser evitadas. Aqui não dá para a gente dizer a respeito de tudo em termos degenerativos, mas boa parte do que a gente sofre de problemas degenerativos poderia ser evitado. Por quê? Porque se não cultivássemos essas toxinas, até um espírito amigo nosso um tempo atrás nos falou isso, que quando a gente baixa a vibração, quando a gente fica dando vazão a coisas inferiores, nós como que colocamos toxinas, produzimos toxinas dentro do nosso organismo. E a ciência está chegando nisso, a ciência está descobrindo isso, né? E acaba perturbando o sistema nervoso, né? Acaba prejudicando a bainha de mielina, prejudicando as sinapses, prejudica um monte de coisa, né? Tá? Gerando aí vários tipos de problemas degenerativos, né? Então, você vê que tudo foi estruturado para a gente pensar da melhor forma possível. Tudo foi estruturado para a gente pensar da forma mais positiva possível. Da gente sentir as coisas de uma forma mais positiva. Da gente vivenciar as coisas de uma forma mais positiva. A vida foi estruturada para isso, para termos saúde seguindo as leis divinas de uma forma positiva. Quando a gente entra nesse estado negativo, aí tem a lei, né, que começa a nos mostrar resultados negativos dentro e fora de nós, nos apontando que estamos no caminho errado, né? Assim que a gente vai aprendendo, né? Certo, pessoal? Ok? Tá dando para ouvir direitinho, o som tá normal, não tá atrasando hoje não, né? Tudo ok, né, Daí? Tá certo, obrigado, viu? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá ficando claro aí? Né? Então, fica muito nítido assim, né? As coisas positivas e negativas e os resultados que a gente obtém de umas e outras, né? Fica muito nítido isso. Aí é só decidir mesmo, né? É só decidir, segura na mão de Deus e vai, né? É só decidir o caminho certo e pegar firme, e ir no positivo, né? O discernimento resulta do exercício da arte de pensar. Então, o discernimento resulta do exercício da arte de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Eita. É difícil até de falar, do abominável, né? Ok, pessoal? Então, ó, o discernimento resulta do exercício da arte de pensar. Você vê que pensar não é qualquer coisa. Pensar é uma arte.
Pensar é uma arte. Precisamos desenvolver essa arte de pensar. Não é qualquer coisa. É o que nós temos de mais importante dentro de nós, né? É os nossos pensamentos. É o que a gente cultiva, é o que a gente põe dentro da nossa casa mental, é o que a gente nutre dentro da nossa casa mental, né, Renatinho? Tá certo, né? Então, o discernimento resulta do exercício da arte de pensar. Como é que a gente faz para pensar corretamente? Não é? Que deve crescer esse exercício da arte de pensar, né? O discernimento, né? Deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser. Tá? Então, o pensar, o exercício de pensar, o desenvolvimento do discernimento deve começar a favorecer todos nós com a percepção do ser e do não ser. Alexandre, peraí, como é que é esse negócio? A percepção do ser e do não ser. Aí travou minha mente aqui. Né? O que é isso? A percepção do ser e do não ser? Do que a gente é e do que a gente ainda não é, mas pode vir a ser. Né? Do que a gente já é, do que é real já, do ser que existe em nós e das áreas que nos cabe desenvolver ainda, porque ainda são vazios, são lacunas, são as áreas não desenvolvidas, são as áreas do não ser. A gente pode até dizer que a gente não sofre pelo ser. Ah, eu sofro porque eu sou assim. A gente sofre pelo não ser. A gente sofre pelo que a gente não é. Pelo que a gente não desenvolveu ainda. Esses vazios, essas lacunas nos fazem sofrer. Sei que nada sei, né, Maria Lígia? Perceber que nos cabe aprender muito é uma boa percepção. Perceber que o que somos em termos de entendimento, em termos de conhecimento, ainda é precário, é um serzinho ainda, né? A presença divina dentro de nós existe, né? O eu profundo, o eu divino, né? O eu verdadeiro no nosso íntimo existe, mas ainda é um eu pequeno, é um ser, é um selfzinho ainda. Ah, Alexandre, não fala isso, pelo amor de Deus. Mas é. O nosso ego muitas vezes está grandão, inchadão, né? Inflado, né? Mas o self, o eu divino ainda está pouco desenvolvido. Então o que nós precisamos? Identificar o self, identificar o eu real, o eu eterno, o espírito imortal, o eu divino, o eu cósmico, né? Identificar o eu verdadeiro, presença divina em nós, essência divina em nós, por isso que é imortal, é indestrutível, e harmonizar o ego, equilibrar o ego, desenvolver o self, que é a presença divina, que é o reino dos céus dentro de nós, e equilibrar o ego. Né? É a nossa maior necessidade, nossa maior urgência, certo? O ego é espertinho ou não, Spinner? O ego é espertinho? O ego é a parte de nós que entra em contato com o mundo de fora, né? É a parte de nós que entra em contato com o mundo de fora, que faz a interface com o mundo de fora. O uso da razão, tudo isso faz parte desse departamento do ego, né? Só que tem o funcionamento normal e tem o funcionamento anormal. Tá? O que a gente costuma falar mal do ego é o funcionamento anormal do ego. É quando ele está dominando. Ele não pode dominar.
Quem tem que dominar e quem tem que controlar o conjunto todo é o self, não o ego. Tá? O ego ele tem que ser um funcionário do self. Ele não pode querer ser o patrão da nossa vida, porque aí é uma tragédia. Tá? Certo? Então, por isso que identificar o self e desenvolver o self é desenvolver a presença divina dentro de nós. O reino dos céus está em vós, não é? Aí isso faz o ego ir se equilibrando. O ego, na medida certa, é produtivo. Exatamente, Marisete. O ego é o que nos faz produzir, entendeu? Sob a direção do self, sob nova direção, sob a direção do self, o ego ele vai fazendo essa interface com... Ele arregaça as mangas, ele põe a mão na massa, ele operacionaliza, ele é para isso, tá? Ele é para concretizar as coisas, certo? Porque a pessoa também que vive só de idealizações e não concretiza nada, tá? É uma pessoa que vai ter muitos problemas também. Uma pessoa que fica só sonhando, mas também não põe a mão na massa, não planeja, não operacionaliza, não analisa, não, né? Não executa, aí vai ter problema também. Tá? Certo? Então vamos lá, né? O discernimento resulta do exercício da arte de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, o que somos e o que ainda não somos, do correto e do errado, que é muito importante a gente refinar a nossa capacidade de perceber, de discernir o correto do errado. Tem que estar bem reguladinho isso dentro de nós. E cada vez mais reguladinho. Cada vez mais regulado. Nós temos que ir aperfeiçoando. É aquele ajustezinho fino da televisão lá, aquele ajustezinho fino da sintonia lá. É esse discernimento do certo e do errado, do correto e do errado, do justo e do injusto, do abominável. Estou eu aqui de novo enrolando para falar. Vou ter que treinar, falar abominável em casa, né? Se bem que isso aqui é bom nem falar muito, não, né? Mas do justo e do injusto, né? Tá? Então a gente vai discernindo cada vez mais, tá? Isso é muito importante para a gente saber por onde a gente anda, o que a gente faz, o que a gente está pensando, as nossas atitudes, né? Saber avaliar as atitudes alheias que convivem conosco, porque, Alexandre, não pode avaliar? Lógico que pode, a gente tem que, o tempo todo a gente tem que discernir o bem e o mal em nós e também nos outros, nos grupos, a gente precisa o tempo todo analisar. Porque a gente não pode comprar as coisas assim sem pensar, comprar as atitudes, comprar as palavras, os pensamentos, como se fosse qualquer coisa. Tudo que chega até nós, nós temos que exercitar o discernimento, né? Senão a gente começa a reproduzir, seja por palavras, seja por atos, a gente começa a reproduzir coisas que não são boas. E eu nem parei para pensar sobre isso, né? Tá? Duas proposições surgem como metodologia correta para o desenvolvimento da razão, para o uso do discernimento. Pensar sempre e o que se deve pensar. Então, esses dois aspectos aí, essas duas posições dentro dessa metodologia surgem como muito importantes para o desenvolvimento da razão, para o correto desenvolvimento da razão. Como assim? Né? E para o uso do discernimento, né? Pensar sempre... Alexandre, mas a minha cabeça não para, eu fico sempre pensando, eu fico... O turbilhão mental... Calma, mas aí também não é por aí, tá? Quando a gente está assim com a cabeça turbilhonada pelos muitos pensamentos e contraditórios, conflitantes,
né? Aí nós precisamos mais trabalhar para acalmar a mente. Nós precisamos mais acalmar, mais silenciar a mente. Por quê? Porque está super excitada e turbilhonada, é um turbilhão mental que não ajuda, só gera angústia, ansiedade, e a gente fica preso à indecisão e dá até tontura isso, né? Isso desgasta, isso cansa, tá? Eu sei como é que é, né? Às vezes vocês sentem isso. Então, pensar sempre, o que ela está dizendo, pensar sempre, não é a gente cair, né? Não é a gente cair nesse turbilhão mental, tá? Não é isso. É sempre analisarmos as coisas com equilíbrio, né? Sem exageros. Uma coisa após a outra, com calma, não querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, resolver tudo ao mesmo tempo, uma coisa atrás da outra. Faz uma fila, os problemas lá, fala, entra na fila aí, você está fora da fila. E vai resolvendo um problema de cada vez. Né? Faz um sorteio dos problemas lá, vamos ver quem que vai ser o primeiro. Ver os mais fáceis de serem resolvidos, é bom começar por esses, né? Vai começando por aquilo que está mais fácil, né, Vilma? Então, pensar sempre, não quer dizer dessa forma exagerada, mas sempre analisar, sempre exercitar o pensamento, tá? E o que se deve pensar? Então são essas duas proposições aí, pensar sempre e o que se deve pensar. Quer dizer, é o ato mesmo de pensar e a qualidade do que se pensa. Então são essas duas questões, tá? Vamos lá. No primeiro caso, pensar sempre, né? Educação através do pensar constante, já que a sua função desenvolve os próprios centros pelos quais se manifesta, dilatando a capacidade para fazê-lo sempre. Ok. O que ela está dizendo? Gente, pensar sempre, que é essa primeira proposta dela aqui, pensar sempre desenvolve a própria capacidade de pensar. Desenvolve o próprio aparelho mental e também, nós estamos encarnados, trabalha o cérebro também. Faz associações, né? Então, exercitar o pensamento aprimora o meio através do qual o pensamento se expressa. Nós precisamos da mente, precisamos exercitar a mente, precisamos do cérebro como estrutura física, precisamos exercitar o cérebro, criar associações para essa encarnação aqui, né? Para termos memórias, para compararmos situações, tá? Então, exercitar, porque isso aumenta a capacidade de fazermos sempre isso. Se nós vamos nos acomodando, nós vamos criando dificuldades para o cérebro, vamos criando dificuldades para a mente. Vamos criando dificuldade para os órgãos de expressão, né, do nosso pensamento, do nosso pensar. Ok? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a primeira parte, o exercício de pensar sempre e o exercício de aprimorar a capacidade do meio de expressar o pensamento, né? Indispensável lutar contra a preguiça mental. É aquilo que eu estava falando. Se a gente se acomoda. Ah, Benê, decide por mim aí, que você que é bom para decidir essas coisas. Vai terceirizando, né? Ah, Benê, né, faz isso para mim, resolve aí, não sei o quê. Tudo bem, a gente se ajuda, um ajuda o outro e tudo mais, ok. Mas a gente precisa tomar cuidado da gente não estar terceirizando muito certas funções, certas atitudes, certas escolhas, certas coisas que nós precisamos exercitar. Por quê? Porque senão só o outro fica exercitando o livre-arbítrio dele,
a percepção dele, a vontade dele, a iniciativa dele, só ele fica exercitando e eu não exercito. Por quê? Porque ficou cômodo para mim. Porque eu achei alguém que exercita isso no meu lugar. Só que tem um problema, né? O problema é que a máquina que não é usada, ela vai enferrujando. A enxada que não é usada, ela vai enferrujando. Não é assim que a gente fala? Pedra que não rola, cria limo. É ou não é? A mente tem que ser higienizada, exatamente. Tem que ter uma manutenção, tem que ter né, todo um cuidado, tacar um olhinho nela, um óleo, né? Na máquina ali, exercitar, nós temos que exercitar. E fazer manutenção, como qualquer aparelho, né? Certo, pessoal? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? De nós não ficarmos terceirizando coisas que nós podemos fazer, devemos fazer, porque é exercício de livre-arbítrio. É exercício. Mas é só livre-arbítrio? E por que livre-arbítrio? Porque para você exercer o livre-arbítrio, para você fazer escolhas, que é o livre-arbítrio, é isso, é você ter capacidade de escolher. Você precisa olhar o seu desejo, para você precisa olhar suas necessidades, você precisa olhar o que você precisa, o que você necessita e o que você sente. São as três coisas mais importantes para a estruturação da identidade. Como é que a gente estrutura bem a identidade? O que é a identidade? É quem eu sou. Né? Como é que eu sei que eu sou quem eu sou? O que eu digo que eu sou? Sou eu. Quem é você? Sou eu. Quem sou eu? Como é que eu sei que é a minha identidade? Porque eu sei o que eu desejo, eu sei o que eu sinto e eu sei o que eu necessito. Eu sei o que eu sinto corporalmente, eu sei o que eu sinto emocionalmente. Por quê? Porque eu me auto-observo, porque eu me autoconheço. Então, se eu sei qual é o meu desejo, quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos, eu tenho as três coisas necessárias para uma boa estruturação da minha identidade, de saber quem eu sou. Ok? Certo, pessoal? E a partir daí eu posso melhor exercer o meu livre-arbítrio. Fez sentido para vocês? Eu posso exercer melhor a minha escolha. Como é que eu vou escolher se eu não sei o que eu quero? Como é que eu vou escolher se eu não sei o que eu preciso? Como é que eu vou escolher se eu não sei o que eu sinto? O que eu estou sentindo agora? Por isso que eu começo a ter dificuldade de fazer escolhas. E por isso que eu começo a terceirizar. Quer dizer, o terceirizar as escolhas vai criando mais dificuldade, aí eu vou tendo mais dificuldade para escolher, aí eu vou terceirizando mais, aí fica esse círculo vicioso. Fica esse círculo vicioso. Daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. Daqui a pouco eu não sei mais o que eu quero. Daqui a pouco eu não sei mais o que eu preciso. Daqui a pouco eu não sei mais o que eu sinto. Porque eu estou desconectado. Desconectada. Certo? É o autoconhecimento, né, Lindalva? É autoconhecimento, autopercepção, autoconsciência. Certo? Então é isso. Olha a importância disso, pessoal. Por uma coisa simples que é fazer escolhas, né? Então, por isso que ela fala, né? Indispensável lutar contra a preguiça mental. Por quê? Por causa disso tudo que a gente falou. Geradora da desatenção, a gente começa a ficar desatento. Por quê? Porque a gente não está em estado assim mais de alerta, assim. Não que a gente tem que ficar em estado de alerta, assim, né? Stand-by, a gente fica assim, né? Um alerta tenso, não é isso? Mas a gente tem que estar mais ligado. Até a Joana fala, né?
num dos livros dela, não me lembro se é no Ser Consciente ou no Amor Imbatível Amor, ela fala que nós precisamos viver a vida intensamente. E para isso nós temos que estar ligados no aqui e agora. Eu preciso estar ligado aqui no que eu estou fazendo. Vocês precisam estar ligados aqui. Porque se vocês estiverem aqui e tiver com um monte de coisa também, e estiver conversando, e estiver vendo TV, e mexendo no cachorro, e, né? E transitando em outras coisas, né? Dentro da internet, vocês não vão viver esse momento aqui com intensidade. Vocês não vão extrair desse momento aqui o que vocês poderiam extrair. Vocês não vão aprofundar no sentido profundo do que a Joana está trazendo. Vocês não vão sentir o despertar de determinadas emoções, né? De determinados insights que vocês poderiam ter aqui, porque estão distraídos, estão, entendeu? Ok? Certo, pessoal? Então, para a gente criar memórias, para a gente criar sentimentos, para a gente lembrar e viver isso e aproveitar ao máximo, nós precisamos estar presentes aqui. Nós precisamos estar vivendo esse momento com intensidade. Porque é isso que faz a gente se fixar, é isso que faz fixar na nossa mente. E principalmente vocês participam também, escrevem, comentam. Eu acho muito legal quando vocês fazem isso, porque vocês estão ligados aqui no que está sendo falado. Vocês demonstram que estão ligados. É lógico que mesmo quem não está escrevendo, às vezes a pessoa está vendo na TV e ela tá ligada, está prestando atenção. É isso que importa, né? Mas quando a gente escreve também, quando a gente participa, nós estamos presentes aqui, digerindo aquilo, o que a Joana está trazendo, você está digerindo, você está lembrando, fazendo associações, né? E isso está incorporando em você, isso está sendo digerido em você, criando associações novas na sua mente e está tendo um efeito terapêutico já. Isso é mudar a nossa estrutura mental e emocional. Isso é deixar, é sermos porosos, né? A pedra porosa que absorve facilmente. Não é aquela pedra dura, seca por dentro. Nós estamos sendo uma pedra porosa que vai absorvendo aquele conteúdo, que vai, né? Certo? Então, esse momento, ele vai ter a coloração que você der. Esse momento vai ter o aproveitamento que você der. Esse momento vai trazer para você a memória que você conseguir fixar, né? Pela sua atenção, pelo seu investimento mental, o seu investimento emocional, o seu investimento intelectual, né? Certo? Então é indispensável lutar contra a preguiça mental, geradora da desatenção, da sonolência. Hã? O que foi? O que falou? Né? Tá lá meio dormindo, meio. De repente acorda assustado assim, né? Ai, ai. Então, a sonolência, da dificuldade de concentrar-se. Tá? Porque tudo isso, em certos momentos, a gente vai acomodando, vai ficando mais assim. E aí a gente começa a ter dificuldade de cada vez mais de se concentrar. O que é concentrar? É ligar-se, é trazer para o centro das suas percepções, o centro do aqui e agora, concentrar, trazer para o centro. Acorda, povo! Já acabou? É? Quem foi? É? Ai, ai. Né?
Aí a pessoa fala assim, não, é que eu estava assistindo, a pessoa estava lá pescando, fala, não, é que eu estava assistindo no plano espiritual. É que eu estava assistindo no plano espiritual. Fala, você estava assistindo no plano espiritual, o que eu estava falando lá no plano espiritual? Você lembra o que foi falado lá no plano espiritual? Fala, não, não lembro não. Fala, então, né, espertinho. Tá assistindo lá no plano espiritual, Só que não lembra nada, né? Por isso que a gente precisa ficar aqui mesmo, não é no plano espiritual, não é voando, né? A gente tem que estar aqui mesmo, né? Ah, acorda, povo, né? Certo? Ok. Pessoal, deixa eu ver aqui. Estamos na metade aqui e nosso horário já está acabando, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha. Agora que vocês acordaram, eu vou acabar aqui. É só falar, então tá, boa noite, vamos terminar aí que todo mundo começa a ficar esperto já. Começa a acordar, né? Então, hora de acordar que já vamos terminar aqui. Precisamos estar presentes. Precisamos estar presentes no aqui e agora. Nos tornarmos presentes. Aprendermos a estar conectados conosco mesmo, com o nosso corpo, no aqui e agora. Tá? Porque a gente está geralmente muito desconectado. Você está aqui e a cabeça está lá. Você está lá, a cabeça está aqui. Está sempre uma desconexão entre corpo e alma. Ou corpo e mente, ou espírito, né? Seja o que for. Tá? Nós precisamos estar mais presentes, prestar mais atenção, concentrarmos mais. Tudo isso é exercício. Tudo isso é disciplina que a gente se impõe. É disciplina que a gente se impõe. Não, isso aqui eu não vou fazer agora, deixa eu desligar isso aqui, tá? Guarda o cachorro. Guarda o cachorro, já usou, guarda o cachorro. Fala, né? Coloca a plaquinha lá, estou em reformas, estou fechado para reformas. Fala, não perturbe, né? Agora eu vou estudar, né? Então é isso, né? Vamos aprendendo a nos tornar presentes e extrairmos o máximo de cada momento. Aproveitarmos o máximo. Né? Tem gente que gosta de escrever. Quem gosta de escrever, eu sou muito assim eu gosto de escrever. Uma das maneiras mais fáceis de eu registrar as coisas é quando eu escrevo. Sabe? Então se eu vejo alguma coisa, alguma palestra, meio mais fácil de eu guardar, de eu estar ligado ali, presente e ter a memória daquilo é quando eu escrevo. Quando eu escrevo, desenho, entendeu? Então cada um tem o seu método aí, mas usar aquilo que lhe ajuda a estar mais conectado, tá bom? Então é isso, né? Pessoal, vamos finalizar então, né? Vamos fazer a prece, agradecer as bênçãos desta noite, a oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, de aprendermos juntos, de trocarmos as vivências, de trocarmos energias, de nos alegrarmos na busca do bem, porque nos faz bem, porque nos faz melhores do que temos sido e nos proporciona acender a nossa luz, o que nos permite o acesso a sintonias com frequências mais elevadas, com espíritos de uma condição superior que passam a nos ensinar, passam a nos intuir, passam a nos direcionar para um crescimento cada vez maior, de modo que nós adquiramos mais e mais condição de sermos mais úteis e de mais aprendermos e mais exercitarmos. Numa estrada que não tem fim, mas que, à medida que vamos percebendo a sua importância, vamos colhendo já os benefícios do caminhar e vamos nos felicitando a cada conquista que é efetuada.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todo o nosso grupo e que possamos ter muita paz no nosso coração. E termos uma excelente noite para termos um excelente dia posteriormente. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela amizade, por tudo, tá? Que Deus abençoe vocês e ilumine cada vez mais. Amanhã a gente está junto novamente para fazermos o nosso estudo do livro Os Missionários da Luz, tá bom? E amanhã eu explico para vocês direitinho como é que vai ser o desafio dos 21 dias para o equilíbrio emocional, tá bom? Eu vou passar as informações direitinho para você, para quem estiver interessado, quem está precisando e querendo mesmo melhorar, nós vamos fazer esse trabalho aí, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.